Então, saudar a todos, iniciando a semana aqui, segunda-feira, nossa live da segunda, e a nossa base, então, é o culto mundial de ontem à noite, amém? Falou uma passagem lá de João, capítulo 5, João 5, e eu coloquei o título Fé, sim, religião, não, né? Foi falado bastante sobre esse tema. Vamos começar, então, fazendo uma leitura lá do capítulo de João 5, vamos ler aqui do 1 ao 10. João 5, do 1 ao 10, que fala assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Misericórdia, né, irmãos? Amém? Mas, então, convidar a Nora, fazer a oração inicial, depois vamos ter 2 cânticos, e depois vamos assistir também o vídeo falando sobre esse tema. Amém? Amém. Amém. Vamos orar, então. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença, ó Pai, colocamos diante de Ti as nossas vidas, Senhor, a vida de cada um, Senhor, que vai entrar, Senhor, nessa live, Senhor. Que Tu venha, Senhor Jesus, estar operando em cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor Jesus, não somente ouvir a Tua palavra, mas sermos tocados por ela, Senhor, em nome de Jesus, que a palavra, Senhor, venha produzir fé dentro de nossos corações, Senhor, para que possamos ser curados, restaurados, Senhor. Desde já, Senhor, queremos Te louvar, Senhor, queremos Te engrandecer, Senhor, em nome de Jesus, porque sabemos que Tu és aquele que pode todas as coisas, Tu és aquele que tem poder no céu, na terra e embaixo da terra. Por isso temos, Senhor Jesus, plena confiança de que Tu és Senhor sobre todas as coisas e que em Ti nós seremos curados e restaurados, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, clamamos e já louvamos pela vitória, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, vamos louvar o Senhor. Amém? Amém. Quem a si mesmo se louva não é aprovado, e sim aquele que o Senhor louva, este sim será aprovado, exaltado. Aquele, porém, que se gloria, glorice no Senhor, o Rei Jesus. E que tens tu que não tenhas recebido? Pois quem é que te tornou eterno? E se tudo ganhou,
te exaltas, como se fosse um virtuoso em si mesmo, e que tens tu que não tenhas recebido, pois quem é que te tornou eterno, se tudo ganhou, porque te exaltas, como se fosse um virtuoso em si mesmo, a luz que diariamente recebes te esclareces, que vives pra ti, porque luta contra o Senhor dos exércitos. Entrega-te, humilha-te e viva somente para ter único Rei. Entrega-te, humilha-te e viva somente para ter único Rei. Entrega-te, humilha-te e viva somente para ter único Rei. Entrega-te, humilha-te e viva somente para ter único Rei. Amém. Que viemos nos entregar totalmente a Cristo e tenhamos essa realidade desse próximo louvor, que somos o ramo, e quem estiver ligado em Cristo, aí sim poderá dar fruto. Mas se não estivermos ligados a Cristo, não tem como dar fruto. E que o Senhor possa encontrar frutos em nós, que sejamos podados, mas não cortados da videira, em nome de Jesus. Sou a videira, vocês são os ramos, o que permanece em mim e eu nele. Esse gera muito fruto, porque separados de mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo, comigo, comigo. Eu sou a videira, vocês são os ramos, o que permanece em mim e eu nele. Esse gera muito fruto, porque separados de mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo, 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 comigo.
me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo, 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 comigo. Amém. Vamos abrir a palavra João 5, do 5 ao 9. A cura de um paralítico que estava junto ao tanque de Betesda. Vamos orar juntos do 5 ao 9 de João capítulo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém. Nós também tivemos um milagre muito semelhante à porta do templo em Jerusalém, quando Pedro e João iam para a oração da hora nona. Tinha um paralítico, um coxo, pedindo esmolas. E Pedro e João disseram: não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E diante de todo aquele povo, o átrio exterior estava lotado de judeus, estava lotado de religiosos, e aquele homem recebeu o milagre de Cristo, se levantou e entrou saltando no templo. Engraçado que os milagres, são 2 milagres no templo, que nós estamos falando agora. O que Jesus mesmo foi usado para curar este homem que há 38 anos havia sofrendo de uma paralisia. Mas vamos olhar o aspecto espiritual desta cura desses paralíticos no templo. Por quê? O que Jesus quer nos ministrar? Porque eu creio que tinha muitos enfermos em João 5 e também em Atos. Ali também tinha muitos enfermos naquele momento. Mas Jesus resolveu, pela sua soberania, pelo poder sobrenatural, curar o paralítico no ambiente da capital da religião. Diante dos religiosos, diante dos mosaicos, ali estava o Senhor ordenando milagres para desfazer os demônios da paralisia que prendem as pernas das pessoas e imobilizando elas, impedindo elas de andar. Por que será que a gente pensa muitas vezes e ora para que Deus mostre essas coisas para a gente? Mas uma coisa fica assim bem clara para mim. Jesus está mostrando, naquela época, através dele mesmo e através de Pedro e João, que a igreja tinha que sofrer um grande processo de transformação, de mudança total. E o Senhor Jesus estava trazendo essa mudança, que é tirar o povo de conhecer e não praticar, isso é a religião, de conhecer e desprezar o que Deus tem falado aos nossos corações, aos nossos ouvidos. A religião é morta, a religião não tem vida divina, a religião não tem amor, a religião não tem paciência, a religião não quer se gastar em favor dos outros, a religião é individualista.
A religião é egoísta, a religião é legalista. Olha só quantas coisas diabólicas fluem da igreja religiosa e dos religiosos. Então nós precisamos pensar sobre esse aspecto, que quando Jesus, pelo seu poder maravilhoso, mandou aquele paralítico que estava obstinado, que tinha que entrar naquela água suja para ser curado, Jesus disse, mas que entrar nessa água, rapaz? Tu está doente da tua mente. Deus está aqui diante de ti, tu quer entrar naquela água para ser curado. Tu não creu nos profetas, tu não creu em Moisés, tu não sabia que Deus ia enviar um libertador, pois agora estou diante de ti e você nem me reconhece. Jesus chegou para aquele homem, queres ser curado? E ele disse, não tem ninguém que me ponha no tanque. Então Jesus, aquele homem que representava nesse momento espiritualmente, simbolizava a igreja que estava naquela volta dele. Porque o ambiente, os fatos que ocorreram ali, provam que Jesus queria dar um ensinamento subjetivo do seu espírito a todos que vissem aquele milagre, de que ele tinha poder para salvar todos os homens da mortífera religião. Jesus tinha esse poder. E aquele homem representando a igreja religiosa morta, sem vida, mandou que a vida entrasse naqueles corações legalistas, através deste milagre de curar a paralisia, porque a religião não produz nada para Deus, só problemas. Olha só, os fariseus chegaram para Jesus e disseram, mas tu cura no dia de sábado? Se o sábado só existe para fazer a transferência de poder de Deus para as pessoas. E eles queriam impedir que Jesus curasse, pregasse e fizesse a obra no sábado. Então Jesus disse, levanta e anda e mostra que a igreja que está aqui hoje, virada em religião, sem vida e morta, vai andar e vai viver. E vai ter fé. E aquele homem se levantou, tipificando, representando simbolicamente o poder de Jesus para acabar com aquela morte daquela religião. Hoje, nós estamos vivendo momentos bem semelhantes àquele, só que sob um ângulo um pouco diferenciado. Mas nós estamos conhecendo a palavra e não cumprindo. Estamos usando a palavra para matar. Estamos usando a nossa boca, que deve fluir coisa que edifica, para julgar e matar os irmãos. Não estamos gastando o nosso tempo a edificar os irmãos. Tudo que sabemos não praticamos, mas tudo que é da alma praticamos. Então nós estamos bem semelhantes, o nosso estágio hoje na igreja, o estágio espiritual de todos nós que somos membros de Cristo. Nós estamos vivendo uma situação muito semelhante aos problemas que Jesus enfrentou para introduzir o reino dos céus. E hoje essa mensagem deve servir de alento, de consolação para nós, que o Cristo tem poder para acabar com a paralisia que é produzida pela religião. Hoje não se ganha mais almas, hoje não se gasta mais tempo a edificar os irmãos. Estamos assim acomodados, porque os nossos corações estão com a nossa fé amortecida. Nós estamos assim fazendo obras para justificar nossa falta de fé hoje. Estamos trabalhando às vezes bastante na igreja para justificar a ausência de fé no nosso coração. Às vezes vamos até ganhar almas e pregar muito o evangelho para justificar nossa falta de fé. Às vezes nós
damos muitas coisas materiais para os irmãos para justificar nossa falta de fé. Então nós precisamos examinar, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e o Senhor quer levantar os que nada produzem para Ele no reino de Deus hoje. Você tem a chance de examinar teu coração na presença de Cristo, porque eu tenho certeza absoluta que esse homem beneficiado, ele saiu cheio de fé, cheio de confiança, pregando, testemunhando, mudando as opiniões, mudando o coração daqueles religiosos. Assim, quando Deus converte a alma de crentes que são do corpo de Cristo, que já estão salvos, porque nós precisamos negar a nós mesmos para sair da religião. E a palavra da cruz que nós recebemos, ela é poderosa para dissipar as trevas da religião do nosso coração. Que venhamos sair desse legalismo escuro, abominável que nós estamos vivendo hoje, e começar a fluir o amor de Deus na comunhão dos santos. Como nós estamos precisando de aprender os princípios da palavra que nos mostra o corpo de Cristo, como nós devemos trabalhar para tirar este egoísmo almático, carnal da nossa vida, como nós devemos trabalhar para tirar esses cuidados pessoais excessivos da nossa vida, que são maléficos, prejudiciais à edificação da igreja. E não pense que apenas trabalhar para isso vai edificar a igreja. É Cristo que edifica a igreja por meio de vasos que estão totalmente quebrados, humildes e entregues ao Senhor Jesus. Então ele tem a liberdade de dizer o que quer nas reuniões e não o que o povo gosta de ouvir na reunião. Mas o Senhor precisa de pessoas leves, pessoas que têm canais abertos para um fluir do Cristo que já habita. Mas muitas vezes o Cristo quer fluir do espírito dessas pessoas e encontra um legalismo terrível na mente deles, uma barreira imensa na mente deles, e não deixa eles ganhar as almas, testemunhar de Cristo, envolver-se no apacentamento diário dos irmãos. Mas nós ligamos para os irmãos para dizer coisas que não edificam, que botam para trás. Nós estamos falando coisas assim para os nossos irmãos. Estamos cheios de assuntos com os nossos irmãos que não edificam. São gastos muitas fortunas em telefones para falar de morte para os irmãos, acusações, julgamentos, comentários negativos, fofocas, injúrias, calúnias. Como podem os corações, conhecendo o Evangelho do Reino, ter tanta maldade no coração? Como pode pessoas não aceitar o quebrantamento que Deus está trazendo para a igreja? Como podemos nos subverter dessa forma de querer agradar a homens e não a Deus? Pense nisso. Você tem a palavra da verdade. Eu também tenho. Temos que deixar de ser falsos, de ser insubmissos ao Senhor, de ser mentirosos. Temos que parar de falar o que não edifica para os nossos irmãos e começar a edificar os nossos irmãos, animá-los, encorajá-los, porque o reino de Deus está encerrando essa era da graça. Você vai perder mais tempo ainda. Eu deixo essas palavras para nossa edificação, para nosso arrependimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, saudar os irmãos, o irmão Zé Marcondes, que entrou, e o irmão Sullivan. Amém? Então, hoje estamos fazendo aqui, então, um regar do culto mundial de ontem à noite, que foi falado bastante, então, sobre esse tema aí, que é a religião, né?
Então, eu coloquei o título Fé, sim, religião, não. O Senhor não nos chamou para sermos religiosos. O Senhor nos chamou, então, para que nós tenhamos uma experiência com Ele, né? Uma experiência viva, e não uma experiência morta. A gente viu ali o caso do tanque, né? Tinha um na beira de um tanque, onde aconteciam milagres, movido pelos anjos. Tem um outro lá também, que era na porta do templo, né? Hein? Mas vamos ver, então, o que o senhor quer falar com a gente em cima dessas passagens. Vamos ver as duas passagens que foi citada ali no NutriVídeo, né? Então, o primeiro é João 5, vamos ler aqui a partir do... Vamos ler do 1 ao 4, né? João 5, do 1 ao 4, que diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Né? Vamos ver até aqui, então. Então, o que o senhor mostrava aqui para nós? Né? O problema das pessoas com doenças, com enfermidades. Então, diz que tinha cegos, coxos e paralíticos. Né? E o problema era resolvido, então, nesse tanque. A gente vê que o tanque representa o quê? Né? Uma água represada. Então, aqui é bem velha aliança. Tinha um ritual, tinha uma disputa, inclusive, que aparecia um anjo. Quando o anjo movia a água, tinha que ser levado para a água, né? Rapidamente. O que chegasse primeiro na água era curado. Quer dizer, tudo envolvia um ritual, envolvia algo muito religioso, né? Hein? Então, irmãos, né? Então, é velha aliança, nova aliança. E o senhor falou bastante também, assim como falou no NutriVídeo, sobre o problema não somente da paralisia, né, física, mas da paralisia espiritual. Né? O senhor alertou bastante isso, por quê? Porque a importância que tem, nós que o senhor chamou para a igreja, né, o senhor nos chamou, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, hein? Mas hoje Ele não quer que nós sejamos simplesmente religiosos, né? Ou seja, o problema do religioso envolve o quê? Envolve a incredulidade. Ele age muito pela razão, né? É muito ritualista, como aparecia aqui nessa passagem. Então, ele vai nos cultos, ele assiste mensagens, mas o que o Senhor quer de nós? Ele quer que a gente, né, ele quer nos usar, né? Para a gente ganhar almas, para nós evangelizar, apacentar, ou seja, o objetivo de Jesus, ele nos chamou para que nós pudéssemos, então, implantar o reino de Deus aqui na Terra. Esse é o objetivo. Então, essa mensagem traz para nós, assim, uma chance de meditar até que ponto, como é que eu estou, né? Glória a Deus que nenhum de nós tem problema de paralisia física, mas e a paralisia espiritual? Como é que eu estou para o reino hoje, né? Eu estou ativo para o Senhor, né? Eu estou fazendo a obra do Senhor, e o mais importante, o Espírito de Deus está me movendo, né? Que a obra toda, na era que nós estamos vivendo hoje, que é a era do Espírito, ou a era da igreja, né? Então, essa era, tudo deve ser movido por Deus. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo está em nós, e Ele quer nos usar. Então, a importância de ter um romper na igreja. A igreja, nós não podemos nos acomodar, né? Ficar só simplesmente assistindo cultos, mensagens, tudo isso é bom, mas o Senhor quer que haja um romper, né? Hoje, então, a igreja é muito importante que a igreja seja sal, seja luz. O Senhor nos chamou para isso, né? Bem, então, o alerta que veio sobre a importância, nós olhar para nós hoje,
Será que eu não estou paralítico também, espiritual? Não estou à beira de um tanque ali, né? Que nem estava aquele irmãozinho ali, né? Então, algo para a gente pensar até que ponto eu estou realmente fazendo a vontade do Senhor, eu estou deixando que o Espírito de Deus me use, né? Ou eu estou também paralítico espiritualmente, né? Mas vamos ver mais um pouco, então, sobre essa história aqui. Vamos ver agora, então, João 5, vamos ver aqui, a partir do capítulo 5 agora. Então, a gente vê que tinha aqui alguém que se destacou, que Jesus foi até ele, né? Então, olha, João 5 fala assim, estava ali um homem enfermo havia 38 anos, né? Então, se a Bíblia fala que tinha um tempo, ele não tinha nascido paralítico, né? Ele tinha aquele problema de enfermidade, 38 anos, e que era bastante tempo, né? Para alguém ficar na beira de um tanque ali, esperando que alguém, então, pudesse, a hora que aparecesse um anjo, pudesse levar ele até o tanque e ele ser curado. Quer dizer, ele estava esperando muito tempo. Então, se a gente for observar essa história, que tinha coisa estranha ali, né? Por que essa pessoa ficou tanto tempo assim, né? E nunca ninguém levou ele para ser curado. Mas a gente viu que, né? Provavelmente essa pessoa tinha problema, não era uma pessoa muito simpática, muito querida pela comunidade, alguma coisa havia com ele, né? Mas a gente vê que foi justamente esse aí, que tinha bastante gente ali, como descreve, né? Com problema de enfermidade. Esse aí que Jesus, então, chegou nele, né? Então, isso mostra para nós que a gente não... Que Jesus também não depende da pessoa ser simpática, né? Ele quer sempre levar a possibilidade da cura, da libertação, né? Então, vamos ver o versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Né? Jesus perguntou, queres ser curado? O versículo 7, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, provavelmente ele ia se rolando ali, né? Ele tentava ir até a água, mas ele dizia, então, que não tinha ninguém que colocasse ele no tanque. Né? Então, a gente vê que realmente ele tinha um problema de relacionamento ali, né? Provavelmente as pessoas não gostavam muito dele. Alguma coisa tinha. Por que ninguém se dispunha ali? Né? Porque não, ele estava ali já há tanto tempo, que tu ficasse um mês, ou ficasse um ano até, vamos dizer que fosse assim, e ninguém te levasse do tanque, até dá para aceitar, mas 38 anos, né? Era muito tempo. Ele tinha mais problemas além da paralisia, né? Mas notem que Jesus falou para ele o quê? Queres ser curado? Né? Ele fez uma pergunta. Ele não tinha perguntado, né, se ele tinha dificuldade, se era para ser no tanque, né? E ele já foi argumentando. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, né? Quando a água é agitada. Por enquanto eu vou, desce alguém antes. Né? Ele colocou, ele não discernia quem era Jesus que estava ali com ele, né? Hein? Agora o versículo 8. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. O que salienta aqui para nós, né? Jesus falou com autoridade, né? Jesus tinha autoridade e ordenou, deu uma ordem para ele, né? Levanta-te, toma o teu leito e anda, né? Então ele tinha um leito também, estava deitado ali, mas a autoridade de Jesus estava se manifestando, né? Jesus estava se manifestando no meio de todo aquele povo que estava ali, né? E a gente vê que tinha vários ali, mas Jesus chegou naquele ali, né? Vamos ver o versículo 9. O que aconteceu? Imediatamente o homem se viu curado, né? A gente vê assim. Então, o que mostra para nós aqui? Imediatamente o homem se viu curado, tomou o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Vamos ver. Então a gente nota assim, a autoridade de Jesus liberta da paralisia, né? Então, a importância da fé na palavra do Senhor. Né? Se Jesus falar, ele tem autoridade.
Então, se hoje eu estou paralítico, não sei a situação que eu estou hoje, Deus fala com a gente, todos nós, né? Se eu estou paralítico, como é que eu posso me libertar da paralisia? É através da fé, né? Fé na palavra, fé na autoridade de Jesus, né? Quer dizer, fé, sim, religião não. A religião paralisa, a religião nos torna totalmente imobilizado, né? Ele se lamentava a situação dele, mas ali estava Jesus junto dele, né? Hoje nós também temos o Senhor junto de nós aqui, né? Ele está dentro de nós. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? E aqui mostra o quê? E aquele dia era sábado. O que está apontando aqui, né? Mais uma vez a religião ia se manifestar aqui, né? Então vamos ler o versículo 10 ali, então. Por isso disseram, os judeus, né? Religião. Quando fala judeus aqui, representa religião. Aqueles que ainda estavam presos na velha aliança, nos rituais, né? Nas coisas que ainda eram muito racionais. Eles não estavam ainda desfrutando da fé em Jesus. Hein? Então, os judeus disseram ao que fora curado. Hoje é sábado e não tinha lícito carregar o leito. Né? Então, a gente vê assim, a situação que estava ali. Né? Porque há 38 anos, aquela pessoa estava paralítica, né, imóvel, e o que escandalizou ali o judeu? Não foi o fato de ter alguém tanto tempo ali paralisado, né? O fato de ele estar carregando o leito no sábado. Misericórdia, né, irmãos? Então, aqui representa religião. Religião julga, né? A religião não se preocupa, não tem o amor, é frio, é algo racional, algo humano, né? Ela não se preocupou, não se alegrou com a pessoa que estava há tanto tempo paralisada e agora estava andando. O que mais tocou ele que ele estava carregando o leito no sábado, ele estava prestando um serviço no sábado. E a lei não permitia isso, né? Então a gente vê legalismo, a falta de amor, né? Com alguém que tinha todo aquele problema ali, bem? Mas, irmãos, então vamos ver também outra passagem que foi citada também no nosso vídeo. Vamos ver aqui agora, então, é o Atos 3. Atos 3, vamos ver primeiro os dois primeiros versículos aqui. Então, essa passagem, vamos ver lá, então. Atos 2. Atos 3, versículo 1 e 2. Uhum. Então, lá antes estava Jesus. Aqui aparecem dois apóstolos, o Pedro e o João. Também iam ao templo, né? Já tinha passado todo um tempo aqui, Jesus já tinha morreu, ressuscitou, subiu ao céu e já estava aqui, então, inaugurada a era do Espírito, né? A era da graça. Amém? E os dois irmãos, os dois apóstolos aqui, Pedro e João, estavam indo também ao templo. Vamos ler, então. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, né? Era levado um homem coxo de nascença, olha aqui, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vamos parar um pouquinho aqui. Então, a gente vê aqui outro problema, outra pessoa com problema, né? Aqui diz que ele era coxo de nascença, quer dizer que ele tinha problemas, que ele não conseguia caminhar, tinha problema nas pernas, provavelmente, né? Mas, ao contrário do outro, ele já nasceu assim, né? E diz, então, que ele era levado, né? E colocavam ele todo dia na porta do templo, né? Para pedir esmola àqueles que entravam, né? Mas quem é que estava chegando ali? Eram dois irmãos, Pedro e João, né? Vamos ver, então, o versículo 3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Então, olha a intenção dele aqui, né? Como ele viu dois irmãos, dois que estavam entrando no templo, pensou assim, vou ganhar um dinheirinho, né? Ganhar só um dinheirinho. Quer dizer, ele já não tinha esperança
de cura, né? E a própria religião, a gente vê ali os religiosos, colocavam ali para pedir esmola. Misericórdia, né, irmãos? O que ministra aí? Que a religião, né, por não ter fé, né, por ser algo racional, ela não consegue ver uma pessoa se liberta, né, daquele problema. Amém? Por quê, irmãos? A importância que tem, então, da fé, né? A palavra diz o quê? Para Deus, tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. Então, se eu sou religioso, eu ajo de forma natural, de forma racional, né? Eu não consigo ver que Deus pode todas as coisas, né? Até mesmo curar alguém que nasceu já com problema, né? E não consegue caminhar, mas esses dois irmãos aqui sabiam. Eles já tinham tido experiências com Jesus, né? Eles tinham o Espírito Santo, eles viviam numa dimensão nova, não era mais a dimensão da religião, eles viviam na dimensão da fé, né? Então, o que aconteceu? Versículo 4, Pedro fitando juntamente com João, que envolveu a unidade, né? Os dois irmãos olharam para ele, fitaram ele, né? Tinha, então, a unidade aqui da igreja, né? Então, os dois, onde dois ou mais estiverem em meu nome, eu estarei ali. Jesus estava com esses irmãos, né? Então, disse, olha para nós, né? Pediu que olhasse para eles. Versículo 5, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então, nota o que acontecia aqui, né? Ele ficou olhando para os dois, pensando, vou ganhar dos dois. Misericórdia. Então, a gente vê assim que se eu agir pela razão, eu só vou esperar coisas naturais. Ele estava esperando somente esmola, mas Deus tinha algo muito mais para ele, algo muito melhor para ele, né? Do que ele ganhar umas esmolinhas dos dois irmãos ali, né? Então, o versículo 6 agora, Pedro, porém, lhe disse, olha Pedro aqui, não possuo nem prata nem ouro. Quer dizer, olha, não tem dinheiro aqui nenhum para te dar, né? Se dependesse disso, tu não ganha nada, né? Mas o que tenho, isso te dou, né? O que ele tinha, né? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. O que Pedro e João tinham? Tinham a fé. Amém? A religião, então, só leva a pessoa a querer esmolas, querer migalhas, né? Mas se eu tenho fé, eu entro numa dimensão nova, numa dimensão diferente, né? Então, em nome de Jesus Cristo, aqui o nome de Jesus normalmente é invocado, aqui, né? O Nazareno anda, né? E aqui conta que foi o primeiro milagre após o Pentecostes, o primeiro milagre dos discípulos após o Pentecostes. Então, versículo 7, e tomando pela mão direita, pegaram pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Então, a gente vê assim, que ministra também aqui, né? Ele já tinha, né, o Pedro já tinha falado, né? Em nome de Jesus Cristo, anda, né? Mas ele ficou parado, então, né? Então, ele tomou pela mão direita, levantou. Então, a gente vê que tem pessoas, quando a gente ora por ela, quando a gente procura ajudar ela, a gente tem que, né, fazer mais um pouco ainda por ela. Foi o caso dele aqui, né? Ele não tinha fé nenhuma, realmente, né? Ele queria ganhar uns dinheirinhos só, pensava ganhar uns troquinhos com os irmãos, né? Mas os irmãos tinham fé. Tomando pela mão direita, o levantou. O que aconteceu? Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, né? Então, que o problema estava, então, nas pernas, os pés e os tornozelos se firmaram, né? Versículo 8, de um salto se pôs em pé. Olha só, agora ele rompeu aqui, né? Rompeu a fé, né? Ele também rompeu em fé, né? Antes era Pedro e João. Amém? Então, a importância que tem a fé é algo contagiante, né? Então, de um salto, ele se pôs em pé. Ele veio, opa, né? O que aconteceu aqui? Nunca tinha acontecido aquilo, né? Os pés dele estavam firmes, né? E ele passou, ele pôs-se em pé.
ficou em pé, passou a andar. Que beleza, né? E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Amém? Quer dizer, ele não ficou mais na porta pedindo esmola, né? Aquele lugar que todo dia ele parava ali só para esmolar, né? Agora ele podia, então, entrar no templo. Ele ia poder adorar Deus, né? Ele ia poder desfrutar de Deus. Ele tinha sido liberto da paralisia, ele tinha sido liberto, né, daquilo que prendia ele desde pequeno, desde criança, né? E ele podia saltar e louvar a Deus. Amém? Então, ministra para nós o quê? A obra de Deus toda é por fé. Né? Se for continuar vendo essa mensagem aqui, a gente vê que assim como no outro milagre lá com Jesus, também os religiosos também não gostaram, também começaram a perseguir, né, os irmãos. E eles tinham feito uma cura, né? Então, a importância que tem, né, irmãos, que a gente possa viver hoje não por razão, nós possamos viver por fé, né? Religião não, a fé sim, né? Então, essa mensagem que o Senhor trouxe para nós hoje, deixa eu fechar. Então, a importância que tem da gente romper. Nós não podemos ser religiosos. Jesus não nos chamou para a gente ser religioso. Ele chamou para nós, né? Firmar os pés, se levantar, né? E servir o Senhor, e louvar o Senhor, e adorar o Senhor. Bem, meus irmãos? Então, passar para a Nora, compartilhar um pouquinho aqui também. Amém? Amém. Então, vamos abrir em Mateus, capítulo 9, Mateus 9, versículo 2. Então, diz assim: eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Então, a situação desse homem aqui, ele também era um paralítico, estava deitado numa maca. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Então, quem é que tinha fé aqui, né? As pessoas que trouxeram o paralítico, que não diz que o paralítico tinha fé. Diz que aqueles que trouxeram, né? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Aqui tem uma coisa interessante, Jesus não focalizou no problema da paralisia. Ele disse: estão perdoados os teus pecados. Então, essa paralisia, ela tinha uma razão, que era os pecados que aquele homem tinha praticado. Então, a paralisia dele vinha em decorrência dos pecados que ele praticara, né? Agora, o que aconteceu aqui? Vamos ver o versículo 3. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. O que aconteceu aqui? A religião se levantou porque Jesus disse que estava perdoando os pecados daquele homem, né? Então, agora Jesus vai mostrar o que está se passando dentro da mente desses religiosos. Versículo 4. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal do vosso coração? Então, Jesus sabia que eles estavam pensando mal dele. Por quê? Porque ele disse que estava perdoando os pecados daquele homem. Ele era o Filho de Deus, né? Não tinha autoridade para perdoar pecados. Mas eles estavam pensando mal dele, né? Versículo 5. Pois qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Então, aqui Jesus perguntou, né? O que era mais fácil fazer, né? Ou dizer, né? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Né? Versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade
para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. 7. E levantando-se, partiu para sua casa. Vamos até o 9, até o 8. Vamos ver ali. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Então aqui a gente vê que Jesus, né, ele representava o homem sem pecado. Se Adão tivesse, né, permanecido fiel a Deus, todos nós teríamos essa autoridade, né, de dar uma ordem em nome de Deus e aquilo acontecer. Então Jesus, ele tinha autoridade do Pai. Por quê? Porque ele era fiel ao Pai, ele não tinha pecado, né? Ele não praticava pecado. Então ele tinha autoridade para perdoar pecados, né? Então a gente vê aqui que esse homem, então, né, ele foi curado. Por quê? Porque ele recebeu perdão dos pecados que levaram ele para aquela paralisia, né? A gente não sabe se esse homem tinha alguma mágoa, tinha algo que ele sentia algum tipo de culpa, que ele fez alguma coisa, mas eram os pecados dele que tinham levado ele para aquela situação de paralisia. Então ele não era paralítico de nascença, ele tinha ficado paralítico, né? Por causa de alguma coisa que aconteceu. E ele não andou mais, né? Algo que aconteceu muito grave que levou ele a não conseguir andar mais, né? Então, quando ele foi perdoado dos pecados, aquele homem, então, foi liberto, né? Ele tomou o leito, né? Diz ali, levantando-se, partiu para a sua casa. Quer dizer, ele conseguiu levantar, tomar o leito e ir para casa, né? Então a gente vê assim que nós temos, né, que estar diante de Deus, nos limpando, né, confessando os nossos pecados, pedindo a Deus, né, que nos lave no sangue do Cordeiro, para que ele venha, né, nos curar, nos restaurar das paralisias espirituais, daquelas paralisias que vêm porque a gente está pecando em alguma área, que pode ser uma amargura, uma rejeição, um medo, um pânico, uma depressão, pode ser uma timidez, pode ser uma rejeição que a pessoa sofreu ou uma culpa que ela sente, né? Então, são várias coisas que podem paralisar alguém, né? E quando a gente é perdoado, nós somos sarados, né? Então, foi o que aconteceu com esse homem. No momento que Jesus perdoou os pecados dele, né, ele foi curado, né? Ele foi restaurado. Amém? Então, aqui nós vimos que existem coisas que podem nos paralisar, não é? Mas também foi falado, né, sobre a gente praticar boas obras. Vamos ver um pouquinho sobre o que são essas boas obras também, né? Vamos abrir em Tiago, capítulo 1, do 21 ao 25. Diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Então, tem coisas que às vezes estão dentro de nós que são impureza, que são maldade, são tu tá irado, tu tá se sentindo rejeitado, tu tá revoltado, são coisas que vão se acumulando dentro de nós. Então, nós temos que confessar, nos despojar de qualquer impureza, de qualquer tipo de pensamento, de qualquer acúmulo de maldade. Então, diz assim, ó, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Então, eu tenho que acolher com mansidão
quer dizer, aceitando, né, de coração aberto a palavra de Jesus. Por quê? Porque diz aqui, ela qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra salva a nossa alma, nos liberta, né, da morte, nos liberta da paralisia, nos liberta da rejeição, da rebelião, do medo, né, dos complexos, né? Então, a palavra é poderosa para salvar a nossa alma. 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quando eu conheço um princípio da palavra e eu não pratico, eu estou me enganando. Por exemplo, se alguém me magoa, o que a palavra diz que eu devo fazer? Perdoar. Se eu sei que eu tenho que perdoar, eu tenho que praticar esse princípio. Eu tenho que orar para Deus, né, e liberar o perdão para aquela pessoa, né? Se ela me magoou, se eu magoei outra pessoa, eu tenho que pedir perdão. Se eu não faço isso, eu estou me enganando, que nem diz aqui, porque eu conheço, mas não estou fazendo, né? Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra, eu ouço a palavra, e não praticante, e eu não pratico, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, vai para frente do espelho e se olha. 24. Pois a si mesmo se contempla, se olha, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então, a pessoa que ouve a palavra e não pratica, que nem aquela que vai para frente do espelho, se olha e depois não sabe mais nem como é que era o rosto dela na frente do espelho. Né? Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera e pratica, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, quer dizer, não só ouve, mas pratica, esse será bem-aventurado no que realizar, vai ser mais do que feliz naquilo que ele fizer, ele vai ter sucesso, porque ele é ouvinte da palavra e praticante, então Deus vai trazer o sucesso para aquela pessoa, né? Agora vamos abrir em Tiago 3, versículo 13. Então diz assim, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, quer dizer, um conhecimento, né, que é humilde, quer dizer, eu sou manso, eu sei, mas eu não me orgulho, eu não sou arrogante, né, eu sou humilde, mediante condigno proceder, quer dizer, que age, né, com sabedoria, que age com humildade, mediante condigno proceder as suas obras, quer dizer, as suas atitudes são de mansidão, são de humildade, no dia a dia ele age, né, segundo aquilo que Deus diz, né? Então, a importância da gente agir com sabedoria, com inteligência, com mansidão, né? Mostrando isso pelas nossas atitudes, não porque tu é arrogante no falar, mas por aquilo que tu faz no teu dia a dia, né? Então, é isso que Deus quer que a gente faça, que a gente mostre nas nossas atitudes no dia a dia que nós somos de Jesus, que as nossas atitudes testemunhem que nós somos de Deus. Essas obras que Deus quer de nós, né? Não é que eu fique comprando rancho, que eu fique, né, fazendo coisas para mostrar o quanto eu sou bom, né? Deus quer que eu mostre no meu dia a dia. Quando eu ajudo as pessoas, quando eu sou humilde, quando eu ouço aquela pessoa que está precisando desabafar, quando eu digo uma palavra, né, de Deus para uma pessoa que está desanimada, é nessas coisas que Deus vai observar, né, se eu estou praticando boas obras. Isso são boas obras, é eu colocar em prática a minha fé. Então, boas obras é praticar a fé. Amém? Amém. Amém. Então, lembrar que
No sábado que vem, dia 14, vai ter encontro micro-regional lá em Piratuba, né? Uhum. É Santa Catarina. E no sábado tem o culto de recepção às 20 horas, né? Sexta. Então, sem ser esse sábado, agora no outro sábado. Nós vamos ter encontro, é sempre bom a gente estar desfrutando. E eu lembro a vocês, né? Assistiu pela primeira vez no nosso canal, entrou pela primeira vez no canal, né? Te convido então a te inscrever, né? Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Eu estava olhando ali, nós estamos com 189 inscritos, né? Então, se tu te inscrever, vai ser o número 190, hein? Faltando aí 11 para chegar nos 200. Então, convido a tua inscrição, o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar, vai ajudar que esse vídeo seja impulsionado, né, e ser levado a mais pessoas. O nosso objetivo é pregar o Evangelho do Reino. Amém, meus irmãos? Mas então, estamos terminando a nossa live de hoje, lembrando que voltamos na próxima quarta-feira, 19 horas. Hein? Amém. Convidando a hora, então, para fazer a oração final, encerrando a live. Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor Jesus, que Tu venha, Senhor, estar operando nas nossas mentes, nos nossos corações, Senhor, nos libertando daquelas áreas, Senhor, que ainda estamos paralisados espiritualmente, Senhor, em que ainda precisamos, Senhor Jesus, do Teu perdão, Senhor, da Tua graça, Senhor, em nome de Jesus, que Tu venha estar operando nas nossas vidas, Senhor. Vem nos curar, nos libertar, Senhor, em nome de Jesus. Desde já te louvamos e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, então Deus abençoe cada um de vocês, especialmente o seu irmão que estava aqui com a gente hoje, irmão Amém. Sullivan, e o irmão Zé Marcondes. Deus abençoe, meus irmãos. Voltamos então na próxima quarta-feira. Amém.